Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que os senadores aprovaram o advogado Cristiano Zanin para assumir uma vaga como ministro no Supremo Tribunal Federal. Zanin foi advogado pessoal de Lula durante os processos da Lava Jato. Na economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia brasileira em 13,75% ao ano. Essa é a 7ª manutenção consecutiva da taxa de juros. E para os próximos meses, o Banco Central pediu paciência e serenidade na condução da política monetária. E no noticiário internacional, as buscas pelo submarino que sumiu enquanto fazia uma viagem para chegar perto aos destroços do Titanic continuam. A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que, por 2 dias seguidos, ruídos foram capturados no mar. E esses barulhos podem ser do submarino que desapareceu. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN de hoje. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Encerrada a votação, votaram sim 58 senadores, não 18 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a indicação do senhor Cristiano Zanin Martins para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu começo esse episódio contando para você a principal notícia do dia, pelo menos aqui no Brasil. O advogado Cristiano Zanin, que foi indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, como você ouviu, foi aprovado no Senado com uma votação expressiva. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, contou aí para você. Dos 76 senadores presentes na sessão de hoje, 58 votaram para aprovação de Zanin e 18 votaram contra. Antes dessa votação geral, Zanin passou por uma primeira votação lá na Comissão de Constituição e Justiça. Ele também teve uma votação bem expressiva. Na comissão, dos 26 senadores que fazem parte dessa comissão, 21 votaram para aprovação de Zanin e 5 votaram contra. Antes aí dessa dupla votação, Cristiano Zanin ficou o dia todo respondendo perguntas dos senadores, porque ele participou da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele prestou esclarecimentos por quase 7 horas. Até que foi um tempo razoável, porque a sabatina mais longa até aqui foi a do ministro Edson Fachin, que passou 12 horas respondendo questionamentos dos senadores. De forma geral, foi uma sabatina amena, bem morna, sem embates tensos. Só que Cristiano Zanin hablou. Ele respondeu várias questões dos senadores que o avaliaram se ele de fato tem competência para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Como ele atuou como advogado pessoal de Lula nos processos da Lava Jato, de forma geral, esses foram os questionamentos. O embate mais aguardado na sabatina foi o momento das perguntas do senador Sérgio Moro, em que protagonizou embates com Zanin durante os processos na Lava Jato. Ele deixou claro que, com a aprovação do nome, ele vai atuar de maneira independente e sem subordinação a ninguém. Quando ele foi questionado sobre a proximidade com o presidente Lula, Zanin disse que vai atuar sempre de forma independente, também disse que vai se guiar pelas leis e frisou que a imparcialidade é um fator fundamental. Ele prometeu ainda se declarar impedido de julgar processos se a lei determinar que ele não pode analisar casos ligados ao presidente petista. Eu estou aqui hoje indicado pelo presidente Lula pelo fato dele ter conhecido o meu trabalho jurídico, ter conhecido a minha carreira na advocacia e por ter a certeza de que eu, uma vez nomeado e aprovado por esta casa, vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. A questão da imparcialidade, para mim, ela é fundamental e é um elemento estruturante da própria justiça. Uma vez tendo o meu nome acolhido por este Senado da República, irei cumprir a Constituição e as leis
irei julgar de forma imparcial, como sempre defendi na minha carreira como advogado, e observarei, evidentemente, todos os impedimentos que estão previstos na legislação que foi aprovada por este Congresso Nacional. Zanin não quis adiantar um processo específico, mas diz que vai analisar com calma as ações e seguir o que é determinado na lei para os casos de suspeição. Ele diz que não basta que o processo venha apenas com uma etiqueta escrito Lava Jato. Os processos em que eu funcionei como advogado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa. Por outro lado, processos futuros, evidentemente que é necessário para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Zanin também respondeu senadores que defendem pautas conservadoras. Para conquistar esses votos, ele já fez questão de iniciar a apresentação falando que é casado com a mesma mulher há 20 anos e pai de 3 filhos. Ele disse que não tem filiação a partido político e que juiz não deve combater nada. Para Zanin, o juiz deve julgar conforme a Constituição e as leis. Eu não acredito que o juiz, o magistrado, deva combater nada. O juiz, o magistrado, tem o dever de julgar de acordo com a Constituição e com as leis. Combate, ele é atribuição de outras carreiras do sistema de justiça. Pode ser do Ministério Público, pode ser da polícia, mas, na minha visão, particularmente, o magistrado não deve combater absolutamente nada. Deve julgar segundo o que diz a Constituição e as leis. Falei para você que essa sabatina foi amena, né? Até porque os senadores da oposição meio que já sabiam que Zanin seria aprovado com folga. Mas mesmo assim, os senadores da oposição perguntaram, como foi o caso do senador Magno Malta, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez uma pergunta sobre aborto e até brincou com a idade de Zanin, que tem 47 anos. E ele pode se aposentar aos 75 anos de idade. Muito obrigado, doutor Zanin, cumprindo o meu papel enquanto senador da República. A situação de quem senta aí, por alguns momentos e algumas horas, ela é desvantajosa, mas uma vez sendo aprovada, será absolutamente vantajosa, porque Vossa Excelência viverá uma eternidade no Supremo. Eu não estarei aqui para ver sua aposentadoria, nem eu, nem Renan, nem ninguém. Já foi todo mundo embora, até você aposentar. Você não vai estar também, não. Não vai estar, não. Já foi. Já foi faz tempo. Os caras querem ficar aqui. O cara vai ficar 35 anos lá, moço. Depois dessa, Zanin respondeu e agradou. Ele reiterou o compromisso contrário à legalização do aborto e defendeu a continuidade do que já é previsto em lei e fez um discurso pró-vida. E hoje teve um dia bem movimentado lá no Senado, como você acompanhou. Também, do outro lado aí dessa sessão, na CCJ, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o texto do arcabouço fiscal. Foram 19 votos favoráveis e 6 contrários. O relatório do senador Omar Aziz retirou do limite de gastos o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, não teve nenhuma mudança em relação ao que eu te contei ontem aqui no Panorama CBN. Agora, esse texto vai ser votado no Senado. Depois disso, volta para a Câmara dos Deputados, porque teve uma alteração no texto original. E lá vai valer a palavra final. Os deputados devem votar o arcabouço depois das festas juninas. Enquanto rolaram aí esses acontecimentos na política brasileira, o presidente Lula estava vendo tudo de longe, mais especificamente da Itália. Hoje, Lula se reuniu com o Papa Francisco no Vaticano. Após esse encontro, o petista agradeceu ao pontífice pela recepção e disse que os dois tiveram uma boa conversa sobre paz no mundo. No encontro, Lula e Francisco debateram a guerra na Ucrânia, o combate à fome e as mudanças climáticas.
Antes aí dessa reunião com o pontífice, Lula teve uma audiência com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. Após a reunião com o Papa, Lula se encontrou com a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni. Chama sua atenção aí para esse encontro porque a primeira-ministra italiana é representante da extrema-direita no país. O partido dela, o Irmãos da Itália, tem raízes no fascismo. Após as eleições no ano passado aqui no Brasil, ela cumprimentou Lula nas redes sociais e disse que a Itália e o Brasil continuariam trabalhando juntos. Aqui no Brasil, tenho atualizações sobre aquele ataque em uma escola pública da cidade paranaense de Cambé, no Paraná. O homem que assassinou 2 estudantes numa escola pública da cidade foi encontrado morto na casa de custódia de Londrina, onde ele estava preso. A causa da morte não foi divulgada. O assassino dividia uma cela com outro detento que chamou um servidor da casa para verificar o fato. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná afirmou que o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná já instaurou um procedimento interno para apurar o caso. A Polícia Civil também iniciou uma investigação sobre as circunstâncias do fato. Recapitulando para você essa história, o assassino de 21 anos invadiu o colégio na segunda-feira e matou um casal de menores. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele era esquizofrênico e fazia tratamento para a doença. Até o momento, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ajudar a organizar o ataque. Um adolescente foi levado à delegacia, foi ouvido e depois liberado. No Rio de Janeiro, morreu hoje aos 72 anos a jornalista Lúcia Hipólito, ex-apresentadora aqui da CBN. Ela morreu de câncer. Ela vai ser enterrada nesta quinta-feira no Rio. Lúcia foi apresentadora do CBN Rio entre 2008 e 2012, também comentarista do Jornal da CBN e participou do quadro Meninas do Jô, de 2005 a 2010. Ela estava internada no Rio para tratar um câncer que começou no útero, mas teve metástase e chegou ao pulmão. Em 2012, Lúcia foi acometida pela síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune, e ela perdeu os movimentos do corpo. Ela então precisou se afastar das atividades profissionais. A jornalista Marisa Tavares, ex-diretora aqui da CBN, contou para a nossa reportagem que Lúcia entrou na rádio para a cobertura das eleições de 2002. E no encontro com Lúcia, no início desse mês, ela disse que não veria 2024. Ela começou a falar sobre eleições, era o Por Dentro das Eleições, que acabou virando um quadro fixo como comentarista política, e depois ela se transformou numa âncora deliciosa, engraçada, com um repertório enorme. E ela estava no auge da carreira, ela brincava dizendo que eu tinha reinventado a carreira dela, né, de cientista política como jornalista e apresentadora. Eu estive com ela no começo de junho e ela dizia, olha, eu tenho no mínimo 3 meses, no máximo 6. Ela sabia que ela não ia ver 2024. O presidente da Academia Brasileira de Letras e comentarista da CBN, Merval Pereira, estudou com Lúcia Hipólito. Ele declarou que ela sempre foi muito entusiasmada com o que gostava de fazer. A Lúcia era minha amiga de colégio. Nós estudamos juntos no Andros. Sempre foi assim, sempre foi entusiasmada com as coisas que fazia, sempre foi uma pessoa que se entregava ao estudo, adorava política, adorava os bastidores da política, a história dos partidos. Ela tinha um respeito muito grande pelos grandes políticos com que conviveu. Nascida em Bauru, no interior de São Paulo, Maria Lúcia Pereira Hipólito estreou como âncora do CBN Rio no dia 24 de novembro de 2008. Vamos relembrar um trechinho. 9h37. CBN Rio. As notícias da nossa cidade. Apresentação: Lúcia Hipólito. Muito bom dia. Está começando agora o CBN Rio dessa segunda-feira, 24 de novembro. A partir de hoje, de segunda a sexta-feira, eu vou estar aqui no microfone do CBN Rio, fazendo aquilo que eu gosto mais, declarando o meu amor incondicional pelo Rio de Janeiro. E eu sou uma carioca, nascida no interior de São Paulo.
de família quase toda mineira. No Rio eu fiz os meus estudos, desde o ginásio até a pós-graduação. Aqui eu sempre morei, trabalhei, me casei, é onde moram meus pais e onde moram meus netos. Toda a minha vida está ligada ao Rio de Janeiro. Além disso, ela também fazia comentários no quadro Por Dentro da Política, no Jornal da CBN, e também na Globo News. Ela era autora de livros sobre política, como o PSD de Raposas e Reformistas, e foi premiado como melhor obra de ciência política pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais. Lúcia Hipólito era casada com o professor Edgar Flecha Ribeiro, ex-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular do Rio. Na economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, anunciou hoje, no final da tarde, começo da noite, o novo patamar da taxa básica de juros da economia brasileira. E adivinha? Nada mudou. A taxa foi mantida em 13,75% ao ano. Essa é a 7ª manutenção consecutiva da taxa de juros, algo que é muito criticado pelo governo. No Ministério da Fazenda, a redução da Selic é vista como essencial para a retomada sustentável do crescimento da economia. Na justificativa dada para manter a taxa Selic no mesmo patamar, o comunicado frustrou as expectativas por uma sinalização mais clara do Copom por um corte de juros já em agosto. Embora tenha retirado do texto o risco de aumento da Selic, o Banco Central pediu paciência e serenidade na condução da política monetária. Antes aí da divulgação dessa decisão do Copom, que só saiu após o fechamento do mercado financeiro, durante o dia os investidores ficaram ansiosos. Com isso, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em alta de 0,67% aos 120.420 pontos. Esse é o maior patamar do Ibovespa atingido em mais de um ano. Já o dólar comercial encerrou o dia em baixa de 0,57% e foi negociado a R$ 4,76. O euro fechou o dia cotado a R$ 5,238, com uma alta de 0,11%. No noticiário internacional, adivinha qual foi a informação que movimentou o dia de hoje? Sim, o sumiço do submarino que fazia uma viagem para chegar perto dos destroços do Titanic. Os restos do navio estão a 4.000 metros de profundidade no Atlântico Norte. E 5 pessoas estão a bordo e o oxigênio no interior da embarcação está perto do fim. Termina nesta quarta-feira. A novidade do dia é que a Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que por 2 dias seguidos, ou seja, ontem e hoje, ruídos foram capturados. E esses ruídos podem ser do submarino que sumiu. Foram aviões canadenses que detectaram os barulhos. A comunicação com o submersível foi perdida quase 2 horas depois do início da expedição no domingo. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o capitão Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, disse que a operação é complexa e não descartou que os ruídos sejam do submarino. Ontem, o P-3 canadense detectou ruídos subaquáticos na área de busca. As operações foram realocadas na tentativa de explorar a origem dos ruídos. Embora as pesquisas tenham produzido resultados negativos, elas continuam. Além disso, os dados da aeronave P-3 foram compartilhados com nossos especialistas da Marinha dos Estados Unidos para uma análise mais aprofundada, que será considerada nos planos de busca futuros. A área de busca na superfície agora é de aproximadamente 2 vezes o tamanho do estado de Connecticut e de até 2,5 milhas de profundidade. As buscas pelo submarino desaparecido perto do naufrágio do Titanic se concentram justamente onde esses ruídos foram capturados, embora os oficiais da Marinha tenham dito que ainda não se pode dizer com certeza que os sons são do submarino que sumiu. Até amanhã desta quarta-feira, mais 8 navios e novas sondas chegaram à zona de buscas no Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá. Diversos mecanismos de busca estão sendo utilizados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e do Canadá. Além dos navios, o governo dos 2 países disponibilizou aviões do modelo C-130 para ajudar nessa busca aí pelos ares.
E uma das esperanças para encontrar o submarino desaparecido é o Victor 6 Miles, que é uma ferramenta que permite capturar imagens e coletar dados científicos a até 6.000 metros de profundidade. Além disso, outros membros de uma tripulação de outro navio também estão sendo enviados com urgência para a operação de busca. Um especialista em busca e resgate de submarinos disse em entrevista à rede britânica BBC que os sons de batidas identificados na área de busca do submersível aumentam a esperança de encontrar os 5 tripulantes. O ex-comandante de submarinos na Austrália, o Frank Owen, explicou que os sons de batidas podem ser fruto de um protocolo de emergência possivelmente ativado pelos tripulantes e podem sinalizar que o submarino não está numa área tão profunda assim como se temia. Ele falou o seguinte, abre aspas, em primeiro lugar, a bordo desta embarcação está um mergulhador aposentado da Marinha Francesa. Ele conheceria o protocolo para tentar alertar as forças de busca. A cada meia hora, você bate como o diabo nas laterais do submarino, por 3 minutos. Fecha aspas. O ex-comandante explicou à BBC que o sinal sonoro capturado sugere que o próprio submarino pode estar próximo ou na superfície. No esporte, o jogador brasileiro Daniel Alves falou pela primeira vez sobre o caso em que ele é acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em Barcelona. Ele está preso desde o dia 20 de janeiro. Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, o jogador disse mais uma vez ser inocente e garantiu que não sabe o motivo pelo qual a mulher fez a denúncia, mas que ele a perdoa de qualquer acusação falsa. Isso mesmo, foi isso que você ouviu. O ex-lateral direito foi quem pediu para conceder essa entrevista, que durou mais de 2 horas. E a ideia de Daniel Alves era fazer com que as pessoas soubessem o que ele pensa sobre o caso e esclarecer a versão dele, que foi contada em 5 versões diferentes para o Tribunal de Justiça da Espanha. Além disso, Daniel Alves aproveitou a oportunidade para se desculpar com a ex-mulher dele, a Juana Sanz, modelo que anunciou a separação com o brasileiro nas redes sociais em meados de março. O ex-jogador entende que ela é a única pessoa a quem ele deve desculpas. Daniel Alves também usou Juana Sanz como motivo para ter dado 5 versões diferentes ao tribunal. O brasileiro disse que precisou mentir porque tinha medo de perder a sua mulher e tentou de forma desesperada salvar o seu casamento. Segundo o jornal espanhol El Periódico, também na Espanha, a investigação do caso chegou ao fim na semana passada e o julgamento será realizado no próximo outono na Espanha, ou seja, entre os meses de outubro e novembro deste ano de 2023. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. E no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da Manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.